Olá! Hoje eu vou falar sobre Santo Agostinho, ou melhor dizendo, Aurélio Agostinho. É um bispo que antes de ser bispo foi padre da Igreja Católica, depois se tornou bispo. Mas antes deste homem, este filósofo, escritor, teólogo, cristão, se tornar santo, se tornar padre, se tornar bispo, ele viveu uma vida desregrada no mundão. Ele viveu nas bebedeiras e uma sexualidade desregrada. Mas durante todo o período, 33 anos que ele passou neste mundão, a sua mãe, Mônica, ficou sempre rezando por ele. Então, em Santo Agostinho você encontra uma mãe preocupada com o próprio filho. Mas antes de eu entrar mais neste tema aqui sobre Santo Agostinho, esse homem muito importante para a filosofia e muito importante para a espiritualidade cristã, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Hoje eu vou falar sobre Santo Agostinho, eu vou falar um pouco sobre o que eu já estudei sobre este homem. Espero que este conteúdo contribua na sua jornada intelectual e acadêmica. E se você tiver alguma dúvida, comente aí abaixo. Se eu errei alguma coisa durante o meu falar aqui, a minha verbalização sobre essa pessoa muito importante para o cristianismo e para a filosofia, comente aí também, que é bom que um vai contribuindo nesse degrau de busca por conhecimento. Bem, Agostinho, ele viveu entre o século IV e o século V da nossa era atual. Como século IV, século V, por volta de 354 a 430. Isso aí dá século IV a século V. Bem, antes da gente falar sobre a ideia de Santo Agostinho, ele não era batizado. A mãe dele, Mônica, não resolveu batizar ele, porque naquela época o catolicismo ou o cristianismo cobrava muita penitência e muita oração. E Santa Mônica, ou Mônica, hoje ela é santa na Igreja Católica, mas Mônica naquela época, ela acreditava que se ela batizasse Agostinho desde criança, ela poderia condenar a alma de Agostinho ao inferno. Então, durante todo o período da infância até a juventude de Agostinho, Mônica, uma católica, uma cristã fervorosa, ela foi educando Agostinho na doutrina cristã. Ela fez o papel de mãe, educou o filho de acordo com aquilo que ela sabia sobre a sua religião. Mas isto não foi o suficiente. Não foi o suficiente ela deixar ele sem batizar para automaticamente ele decidir sobre a sua própria vida no futuro. Não foi o suficiente ela instruir ele. Mas Santo Agostinho, quando tomou a idade da juventude, ele começou a se aventurar pela vida. Em que sentido? Agostinho, antes de se converter ao cristianismo, ele estudou retórica, ele tentou no começo da vida dele ler a Bíblia, mas ele achou a Bíblia, as escrituras da Bíblia, uma coisa muito simplista. Então ele começou a ir para a retórica, depois adentrou em uma seita maniqueísta ou maniqueísmo. O maniqueísmo origina de um homem maniqueu que ele tentou fazer uma síntese da religião cristã com o budismo e com o zoroastrismo e fundou essa doutrina que ele começou a divulgar, que era o maniqueísmo, que nesse maniqueísmo, essa religião pagã, meio sincretista, falava que existia dois deuses dominando o mundo, um deus bom e um deus mau. Tira esse conceito daquela ideia do zoroastrismo, onde Zoroastro dizia que existe dois deuses dominando o mundo, aí, um bom e um mau. E Santo Agostinho entra nessa seita aí, nesse maniqueísmo, ele passa bom tempo estudando com eles, mas depois percebe que aquilo não resolvia o problema que ele estava suscitando dentro dele. Então, certo dia, ele foi para Milão. Em Milão ele encontrou Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, que era Ambrósio na época, era bispo de Milão. E ele sabia que Santo Ambrósio era um retórico muito bom. E Santo Agostinho gostava de retórica
Porque naquela época a retórica era a forma de você divulgar um pensamento, era a forma de você defender o Estado, defender a religião e defender uma posição que você acredita. Então, através da fala, você defende aquilo que você acredita, aquilo que você crê. E Santo Ambrósio defendia o cristianismo, fazia uma certa apologética em defesa do cristianismo. E Santo Agostinho, ou Agostinho, ele foi até Ambrósio em Milão e começou a ouvir. No cristianismo fala que a conversão sempre vem pelo ouvir ou pela palavra. Não é à toa que lá em João, no capítulo 1 da própria Bíblia, diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se faz carne em nós e habita entre nós, e através da palavra muitas pessoas se convertem. Então a conversão vem pela palavra falada, não pela palavra escrita. Então, quando ele ouviu Santo Ambrósio, ele começou a se aventurar naquelas ideias que Santo Ambrósio estava falando sobre o cristianismo. Mas Santo Agostinho passou 33 anos na bebedeira, nas orgias da vida, vivia entre as regalias do Estado, ele era um intelectual. Através dos seus dotes intelectuais, ele conseguia dar aulas, mas você tem que entender que nesse período onde Santo Agostinho está vivendo, estava tendo a heresia, que para o cristianismo é a heresia do maniqueísmo, a heresia do donatismo, a heresia do pelagianismo. Para você compreender isso tudo que eu estou falando, vou deixar tudo isso aí abaixo. Essas heresias, a primeira heresia do pelagianismo dizia que não existia a graça divina, que o homem se salva pelo seu próprio esforço. Aqui existe um certo agnóstico, a pessoa que é agnóstico, ou gnosticismo, gnose, que a pessoa salva pelo seu próprio conhecimento e seu próprio esforço, que não existe graça divina. Ou simplesmente o donatismo dizia que não existia pecado original. E o maniqueísmo dizia que existia um Deus bom e um Deus mau. E Santo Agostinho, quando começa a se converter ao cristianismo, que no cristianismo não existe essa ideia que existe um Deus bom e um Deus mau. Existe apenas um Deus, que lá em São Paulo já falava nas epístolas deles: por Cristo, não existe mais judeu, não existe mais escravo, não existe mais grego. Em Cristo todo mundo é igual. Então, em Santo Agostinho, depois que ele sai do maniqueísmo, ele vai para a filosofia, que segundo o cristianismo, a doutrina cristã, a filosofia é um grande passo para a pessoa chegar até o cristianismo. Não é à toa que na Idade Média, nesse período aí, a filosofia ela se torna uma grande base para justificar a fé cristã. Santo Agostinho já falava que a preparação da filosofia grega já era um meio preparado pela graça divina por Deus para justificar a fé cristã. Então, através da filosofia, você consegue justificar a fé cristã. Então, Santo Agostinho ele pega Platão, quando ele começa a se converter pelas ideias de Santo Ambrósio, ele começa a fazer uma conversão na sua vida. Ele começa a sair daquela vida movida pelos instintos e começa a viver uma vida movida pela alma. Então, a obra capital dele é Confissões, lá onde ele fala: tarde te encontrei, ó beleza eterna. Com 33 anos ele começa a fazer um contato com Deus, mas esse contato com Deus não é mais fora, que nem Santo Agostinho buscava esse contato, essa libertação através da retórica, através do maniqueísmo, mas Santo Agostinho faz uma volta para si mesmo. Então, esse conhecimento de si mesmo, você passando a conhecer sua alma, passando a saber sobre os seus instintos, sobre si mesmo, passando a confessar aquilo que você fazia. E nesse período de conversão, ele entra em uma luta interna dentro dele. Você lembra lá quando nas epístolas de Paulo, Paulo falava: o mal que eu não quero, eu faço, e o bem que eu quero, eu não faço. Santo Agostinho começou a entrar nessa luta. Ele queria ir para a prostituição, para os prazeres da carne, mas a alma interna dele pedia uma vida mais espiritual, pedia mais um contato íntimo com Deus. Então Santo Agostinho ele começa a fazer uma conversão.
E Santo Agostinho começa a estudar sobre a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Vamos colocar um exemplo. A graça de Deus seria o quê? Eu não gravo esses vídeos aqui pela minha própria força, pela minha própria vontade, mas eu gravo esses vídeos aqui pela graça de Deus. A graça natural é a graça da existência, de você viver. Isso é uma graça natural. Que você existir não depende de você, porque você está vivo hoje, amanhã você já pode estar morto. E existe a graça sobrenatural que foi dada por Deus através da igreja, que é a graça do sacerdócio, que Santo Agostinho teve, a graça do casamento, que ele foi casado, mas ele não seguia muito, ele não era muito fiel, a graça da castidade, que Santo Agostinho teve, a graça da ordem, que Santo Agostinho teve, e a graça do entendimento da revelação de Deus. Então, existe a graça natural, que é de você existir, e existe a graça sobrenatural, que essa graça Deus dá para que você possa superar os desejos da carne. Então, Santo Agostinho entra em uma certa mortificação deste ser, deste corpo, para a alma sobrepor ao corpo. Existe aqui em Santo Agostinho um certo platonismo. Fala que Santo Agostinho ele cristianizou as ideias de Platão. Ele trocou a reminiscência da alma de Platão para a iluminação divina, onde Deus ilumina o homem para compreender a revelação. Santo Agostinho, aquela questão do mundo das ideias, o mundo das ideias perfeitas e o mundo das ideias dos homens aqui, do mundo perecível, Santo Agostinho traz a cidade dos homens, a cidade de Deus e a cidade dos homens. E a cidade de Deus é onde existe partilha, onde o homem começa a buscar a viver para Deus, a viver mais para a alma, automaticamente vivendo para a alma, começa a aproximar-se de Deus. E a cidade dos homens é onde nós, seres humanos, começamos a viver pelos instintos, pelos prazeres, pelo egoísmo. Quando você começa a viver pelo egoísmo, fazer o mau uso da sua liberdade, você começa a destruir a si mesmo e a destruir os outros ao seu redor. Então, em Santo Agostinho, ele trabalha a ideia a questão do mal, o problema do mal, o livre-arbítrio, ele trabalha a questão do pecado original, a questão do mal. O mal para Santo Agostinho não foi Deus que criou. O mal é um subproduto da criação de Deus, porque Deus criou a criação livre. Exemplo, Deus deu o olho para nós enxergarmos. Mas às vezes nós usamos o olho para fazer cobiça das coisas alheias. Mas o olho é ruim? Não. A nossa forma de usar esse instrumento dado por Deus, a gente começa a pecar. Deus não criou nós, seres humanos, limitados, mas Deus criou nós, seres humanos, com potencial. E o potencial é esse livre-arbítrio. Em Santo Agostinho, a verdadeira liberdade é quando você começa a viver para Deus, inclinar a sua vida para Deus. Então a questão do pecado original está próximo do mau uso da liberdade dada por Deus. Voltando a São Paulo, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Então, em Santo Agostinho você encontra uma coisa bem psicológica, onde existe um conflito entre o corpo e a alma, entre o intelecto, querendo uma vida mais intelectual, mais espiritual, mais próximo de Deus, e o corpo querendo uma vida mais carnal, o corpo querendo uma vida desregrada. É por isso que quando na igreja fala os 7 pecados capitais, seria a luxúria, a avareza, a gula, e entre outros pecados que eu vou deixar aqui, que eu acabei de esquecer os 7 pecados capitais, mas os 7 pecados capitais seria o quê? A destruição do corpo. Quando você começa a encarnar os 7 pecados capitais, você começa a destruir o seu próprio corpo. Mas eu queria falar mais sobre Santo Agostinho, sobre a questão da religião, mas o vídeo aqui tem limite. Mas espero que este conteúdo ajudou você de alguma forma, e boa jornada para você e bons estudos. Fui!